Porque Tove, Raverim, Racol, Becedo, como vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quinta parte da nossa Paraxá, Shavua, tá? Nós estamos aqui na porção de Devarim, tá? Deuteronômio em português. Vamos começar aqui o capítulo 2 e fazer a leitura do versículo 3 aqui. É uma porção mais ou menos longa, tem um assunto que já foi tratado, então vamos trazer dois pontos aqui pela Hassidut, o que se fala dessas duas partes que vamos ler aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, diz assim, ó, o versículo 3 diz, Vaiomer Hashem Elai Lemor. Falou Deus comigo, dizendo, comigo quem? Com Moshe, né? Ravi Lachen Sovi Et Haara Haze Penu Lachen Safoná. Ou seja, vocês já circularam nessa montanha, Hará, Haze, esta montanha, né? Penula Rente Safoná, ou seja, dirijam-se ao norte, tá? De Safoná, ao norte. Então, nós vemos daqui que após ali, nós temos lido o que aconteceu ali com aqueles, da questão do relato dos espiões, e aqueles que se levantaram falaram, não, vamos tomar então a terra aqui de Quineã, Amarra, né? Subiram ali, foram mortos ali pelos Emoritas, tá? Porque nós comentamos lá, isso é o que acontece quando Deus não está no meio de nós, tá? Aí o versículo aqui ele continua dizendo que Deus fala para Moisés, para eles assim, vocês já circuncidaram esta montanha por muito tempo, dirijam-se ao norte. Rashi ele fala assim, ó, volta em direção ao leste de Moabe, do sul para norte, com as faces para o norte, sendo que eles estavam viajando no sentido leste. Isso que está dito, eles vieram desde o nascer do sol, ou seja, ao leste até a terra de Moab, tá? Aqui é a explicação de Rashi falando a posição geográfica onde eles estavam, por isso eles estavam circuncidando ali, agora eles iriam para justamente ali as terras de Moab, ou seja, ao lado leste, tá bom? Mas vamos continuar aqui, pegar o versículo 4, fazer a leitura aqui para nós termos uma noção do que se trata toda essa questão dessa viagem agora. O versículo 4 ele diz assim, ó, instrua o povo dizendo, vocês estão prestes a passar pela fronteira de seus irmãos, os filhos de Esaf, né, a questão das terras de Edom ali, que moram em Seir. Eles temerão vocês, sejam muito cuidadosos em não provocá-los, porque eu não darei nenhuma terra deles a vocês, e nem mesmo o direito de passar por ela, visto que eu dei o monte Seir a Esaf como uma herança. Vocês podem comprar comida deles com dinheiro e assim vocês poderão comer. Vocês podem comprar água deles com dinheiro e assim poderão beber. Porque Hashem, o seu Deus, o abençoe em tudo que você fez e soube da sua caminhada por este imenso deserto por 40 anos. Deus tem estado com você e por isso nada lhe faltou, né? Um ponto interessante nós vemos aqui é que lá atrás, quando o povo de Israel pediu para passar por as terras de Edom, não lhe foi permitido, né? Justamente, Deus falou para eles não passarem pela terra de Edom. Eles poderiam comprar, tá? Tanto comida como água lá para saciar, mas nós vemos que Edom não permitiu que eles passassem por lá. Então eles tiveram que circuncidar também as terras de Edom ali, tá? O interessante é ver aqui que Deus fala assim, porque ele tem abençoado ele em tudo que ele fez. Ou seja, vocês tinham dinheiro, vocês tinham condições de comprar alimento e saciar sua sede com água. Detalhe, mesmo no deserto, durante os 40 anos, nós sabemos, pontos interessantes aqui para quem não sabe, durante os 40 anos do deserto, ninguém ficou doente, nenhuma mulher abortou, tá? As roupas deles não se desgastavam, os sapatos não se desgastavam, as pernas não inchavam de caminhar, tá? Nós sabemos que tinha a nuvem ali que caminhava com eles, que protegia eles do sol, que também servia ali como uma maneira de lavar a roupa deles no próprio corpo. Existem milagres que Deus fez no meio do povo de Israel. Então, por isso que Moshe, ele é enfático em dizer aqui que por 40 anos Deus tem estado com você e por isso nada lhe faltou. Você entende que essa mensagem é importante para dizer para você assim, não é o lugar onde você está, é com quem você está. O deserto, nós já falamos, o deserto é um lugar árido, é um lugar onde não tem água, é um lugar onde não tem
Não tem pasto. Já falei, é um lugar onde o meio-dia na sombra faz 50 graus e à noite abaixo de zero. Só que a diferença aqui era com quem vocês estavam, era com Deus. E mesmo no deserto, não lhe faltavam nada. Deus estava com eles no deserto, ou seja, eles não estavam numa mansão, eles não estavam ali no oásis, eles estavam no deserto. E nada lhes faltava porque Deus estava com eles. Eles não tinham casas luxuosas, eles moravam em tendas, mas nada faltava para eles. Aqui é uma mensagem bem profunda para você parar e analisar muitas das vezes que não importa o lugar onde você está, importa com quem você está. Eu trago isso aqui para Deus e trago aquilo para quem aqui sabe o quão bom é você ter uma pessoa do seu lado que te ajuda, que te compreende, que te entende. Muitas das vezes você está num lugar onde você muitas vezes não se sente tão confortável, mas a pessoa que te está contigo do teu lado, ela faz com que aquele lugar se torne um lugar bom, tá? Tem uma mensagem importante sobre a terra de Israel, vou pegar esse ponto aqui que eu acho muito interessante. A terra de Israel não se chamava terra de Israel, era Canaã, a terra dos cananeus. Quem faz o lugar, quando ela mudou de nome, quando o povo de Israel foi habitar. Quem faz o lugar é você, não é o lugar. Tá? Era uma terra boa, porém quem estava lá não eram pessoas boas. Nós vamos tratar um assunto um pouquinho mais para frente aqui da Hassidut, que eu peguei um ponto, justamente sobre isso. Então, quem faz o lugar são vocês, somos nós. Não importa se é um deserto onde você está. Isso não importa, o importante é com quem você está. Se você está com Kadosh Baruch, se você está com Deus na sua vida, se você está com Hashem com você, não importa o deserto. Você passa por ele ali com as nuvens, você passa ali à noite com a coluna de fogo, você tem anjos protegendo você na frente, atrás, dos lados. Essa é a mensagem dessa parte aqui. Continuando. Nós nos afastamos dos nossos irmãos, filhos de Esaf, que viviam em Seir, seguindo pelo caminho das planícies, que saía de Elat, e de Etson Gaver, dirigindo-nos e seguindo para o deserto de Moab. Deus me disse, não citem em Moab e não incitem a guerra, porque eu não darei nenhuma terra deles com uma herança, visto que eu dei Ar aos filhos de Lot como herança. O povo de Moab também. Lembra? Lot, as duas filhas, tá? Moab e Amon, do meu pai e do meu povo, tá? Também Deus fala aqui, delas, da terra deles também vocês não vão herdar. Continuando. Os Emim, um povo numeroso e poderoso, alto como gigantes, viviam ali anteriormente. Eles também eram considerados Refaim, pois eram gigantes, mas os moabitas, né, os chamavam de Eminim. Os Horim viviam originalmente em Seir, e os filhos de Esaf gradativamente os expulsaram, eliminando sua presença, e se estabeleceram em seu lugar, assim como o povo de Israel, né, ele fará com a terra de sua herança que Deus lhe deu. Então nós vemos aqui que antigamente existiam outros povos nas terras de Edom ali e de Moab, tá? E justamente tanto esses dois povos como a descendência de Esaf, que é Edom, e de Moab ali, eles tiraram esses povos de lá. Eram povos gigantes. Eram povos daquela primeira geração ali lá do começo de Gênesis. Eles foram, né, se proliferando e tomando posse daquelas terras, até que chegaram Moab e Edom e tiraram deles. Tá? Agora continue caminhando e atravesse o riacho Zered, e assim nós atravessamos o riacho Zered, desde que deixamos Cades, Barnea, até atravessarmos o riacho Zered, passaram-se 38 anos. Tempo suficiente para a geração inteira de homens do acampamento que eram aptos para a guerra, né, que são acima dos 20 anos, como Deus lhe havia jurado. Então eles ficaram durante 38 anos naquela região ali, só circuncidando, tá? Que era o tempo necessário que Deus falou que aquela geração ali não iria herdar a terra de Canaã,
tá? E diz ali que foi o tempo certinho para que todos aqueles homens acima que podiam de 20 anos entrar para a guerra vieram a falecer. A mão de Deus também veio sobre eles para eliminar até aqueles dentro do acampamento por completo. Então, quando todos os homens dentro do povo que eram aptos para a guerra morreram, Deus me falou dizendo: hoje vocês atravessarão a fronteira de Moabe. Agora vocês vão poder passar essa. Porque o mérito de vocês agora é diferente. Você estava ainda com aquele povo que reclamou de mim. Agora o mérito que vocês têm são dos filhos deles, são pessoas que começaram agora, tá? Então, pelo mérito deles, vocês vão poder atravessar as fronteiras de Moabe. Quando vocês se aproximarem dos amonitas, não se tirem nem os provoquem, pois eu não darei nenhuma terra dos amonitas como herança, visto que eu dei esta terra como herança aos filhos de Ló. Tá? Rashi ele comenta aqui que o benefício de Deus ter dado essa terra para Ló foi porque quando Ló desceu com Abraham ali para o Egito, teve toda aquela questão da esposa de Abraham, né, cara, Sarai, né, ela ser capturada por ele e tudo. Naquele momento, Ló não falou que ela não era, porque nós lembramos, Abraham falou, é minha irmã, não é minha esposa. E Lot também encobriu essa situação. Então, pelo mérito dele, né, desse ato de Lot, Deus também deu a terra ali para ele, tá? Esse também era considerado a terra dos refaíns, e os refaíns que viviam ali antes dos amoritas eram a quem os amoritas chamavam de Zanzumim. Eles eram um povo poderoso e numeroso, grandes como gigantes, mas Deus os aniquilou diante dele, dos amonitas, que os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Então existia um povo ali também. Você pode ver que esse povo da descendência, né, antigo, eles eram tudo tidos como gigantes. Tá? Os amonitas ali, os descendentes de Ló, também os expulsaram de lá e estabeleceram em seu lugar. Assim como ele fez. Então, originalmente, a terra não era dos povos ali da descendência de Ló. Assim como também de Edom, não eram deles, eles tomaram aquela terra daqueles outros gigantes, tá? Assim como ele fez para os filhos de Esaf, que viviam em Seir, né? Quando ele destruiu os horitas diante deles, como acabamos de comentar. E os filhos de Esaf expulsaram e estabeleceram em seu lugar, onde eles permaneceram até hoje. Tá? Permanece, no caso, eles permanecem até hoje. Os Avim, que viviam em cidades abertas, tá? Preste bem atenção nesses nomes aqui. Os Avim, que viviam em cidades abertas, tão distantes quanto Azar, entretanto, os Cafitoritas, que vieram de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Continuem caminhando e atravesse o rio Arnon, disse Deus. Veja, eu entreguei Shihon, o Emorita, rei de Hesbom, e a sua terra em suas mãos. Comece a expulsá-los e desafie para a guerra. Hoje eu começo a fazer todas as nações sob todos os céus temer e respeitar vocês. Quando eles escutarem sobre a sua reputação, eles estremecerão e temerão por causa de vocês. Eu enviei mensageiros do deserto de Quemote a Shihon, rei de Hesbom, com uma mensagem de paz, dizendo. Então nós vemos aqui que Deus dá uma mitzvah, uma ordem. Eu entreguei Shihon e os Emoritas de Hesbom nas suas mãos. Comece a expulsá-los e desafiar-lhe para a guerra. O versículo 26 vem falar assim, que Moshe ele enviou mensageiros do deserto de Quedmont a Shihon, rei de Hesbom, com uma mensagem de paz. Aí você pode se perguntar, mas Deus não falou que era para eles guerrear contra o povo ali, né, o rei de Hesbom, Shihon? Por que Moisés fez esse acordo de paz? Nós temos aqui várias explicações, só que Irache ele dá uma interessante aqui. Ele fala assim, ó, mesmo que Deus não houvesse me mandado chamar a Shihon para propor-lhe paz, eu aprendi a fazer isso a partir do ocorrido no deserto de Sinai, ou seja, a outorga da Torá que precedeu Kadimá, né, que precedeu o mundo. Quando Deus estava prestes a dar a Torá a Israel, ele ofereceu para Esaf e Ismael. Embora estivesse claro para ele que não iriam aceitá-la, no entanto, Deus começou com eles propondo a paz. Assim também eu primeiro chamei a Shihon, dirigindo-me a ele com palavras de paz. Então, das atitudes de Deus aqui, Moshe tomou uma lição. Se bem que também é uma mitzvah da Torá, você oferecer a paz a um povo, no caso aqui, como nós vamos ver,
quando se vai guerrear. Primeiro você oferece a paz, a não ser que sejam guerras, tá? Isso aqui já é uma questão da Alahá, a não ser que sejam guerras que Deus ordenou que fossem feitas, tá? Que no caso aqui foi justamente essa de Shihon aqui, que era o rei de Heshbon. Mas Moisés aprendeu com Deus, como assim como Deus, antes do mundo, né, da criação do mundo, ali, né, e também em relação a Esaf e Ismael, Deus havia oferecido para eles a Torá. Então Moshe entende que é melhor você oferecer primeiro a paz antes de você tomar uma atitude de guerra, tá? Isso aqui é uma mensagem também muito importante para nós. Aí vem uma outra explicação. Do deserto de Cadmon, Moshe disse a Deus: Eu aprendi isso do Senhor, que Cadabtá precedeu o mundo, tá? O Senhor poderia ter enviado um relâmpago para consumir os egípcios, mas em vez disso o Senhor me enviou do deserto do faraó ao faraó dizendo: Deixe meu povo ir com tranquilidade. Nós sabemos que realmente se Deus quisesse destruir todo o Egito, ele conseguiria, tranquilo. Mas ele pegou Moshe, que havia se salvado de lá, deu para ele essa missão, ele foi até o Egito e trouxe e levou essa mensagem de paz. Deixa o meu povo ir. Nós sabemos que deve ali 10 makot, né, as 10 pragas, e o faraó foi insistindo. Então você tem por obrigação fazer o máximo para não entrar em contenda em brigas desnecessárias. Ofereça paz. Nós já tratamos também um vídeo sobre isso aqui. Vamos lá. Deixe-me atravessar, ou seja, a mensagem que Moshe mandou através do mensageiro para Shihon ali, o rei de Hesbon. Deixe-me atravessar a sua terra, eu passarei somente pela rota principal, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Pagarei pela comida com dinheiro, de modo que eu possa comer, eu pagarei com dinheiro pela água, de modo que eu possa beber. Eu andarei somente a pé. Condições semelhantes, estas foram aceitas de mim pelos filhos de Esaf, que vivem em Seir, e pelos moabitas que vivem em Ar. Eu apenas peço para passar por sua terra, até eu atravessar o Jordão, para a terra de Hashem, nosso Deus, que Hashem, nosso Deus, está nos dando. Mas Shihon, rei de Heshbon, não nos quis deixar passar por sua terra, pois Hashem, seu Deus, endureceu seu espírito e tornou seu coração obstinado para que ele pudesse dar sua terra em sua mão, como acontece hoje, que é justamente as terras que as duas tribos de Gad e Reuven e a meia tribo de Menashe herdaram. Eram as terras do rei de Og, né, do rei Og ali, o gigante, e de Shihon, o rei de Hesbon, tá, que eram duas potências ali que protegiam toda aquela entrada dali de Moab. Então, quando todos vissem que eles foram derrotados ali por um grupo, que na verdade eram nômades, como o povo de Israel, todos os povos ficariam temerosos, porque eles viviam em cidades fortificadas, estavam ali, como nós podemos dizer, fixos, em paz, e um povo pequeno veio, né, pequeno entre os olhos dele, porque eles eram, né, maiores, veio e assim os derrotou. Tá? E esse foi o último passo aqui da nossa porção. Nós temos dois pontos aqui interessantes que eu queria falar com vocês, que é justamente, como eu falei, dentro da Hassidut. Tá? O primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês aqui é justamente sobre a questão da intervenção do povo judeu no mundo físico. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto. O pacto entre as partes foi prometido a Abraão, a terra dos Quenitas, dos Quenezitas, dos Cadmonitas, dos Xititas, dos Perizitas, dos Refaim, dos Emoritas, dos Cananitas, dos Gigitas e dos Jebusitas. 10 nações aqui foram oferecidas no pacto, lá quando Deus fez aquele pacto entre as partes, ali quando Abraão passou no meio ali dos animais, quando Deus fez um pacto com ele, foi oferecido a Abraão 10 povos, 10 terras de 10 povos. Só que nós vamos ver aqui que o povo judeu, eles só poderiam passar por 7. Rashi vem falar assim, ó, existem 10 nações de estado aqui, mas ele lhe deu somente 7 nações. As outras 3, que são Edom, Moab e Amon, que nós acabamos de ler aqui,
que não eram para eles entrar em guerra, que são os quenizitos, cadmonita, estão destinados a ser nossa herança no futuro. Tá? É um comentário de Irache. Existiam 10 ali povos, Deus deu para eles 7, deixando Edom, Moabe e Amon ali, né, sem que Israel pudesse vir a tomar aquela terra. Irache ele comenta que essa terra, na verdade, vai ser no futuro, porque nós sabemos hoje que não existe mais os descendentes, né? Vamos dizer assim, de Edom, de Moabe e Amon, existem, mas não são mais chamados assim. Eles estão misturados, existem várias opiniões, né? Inclusive, hoje eu ouvi uma mensagem muito importante do Rabino Glober, não sei se vocês conhecem, é um ótimo rabino, aconselho vocês todos a assistirem os vídeos do seu canal. Eu recebi um áudio dele no grupo aqui hoje, muito bom, ele falando sobre essa questão da descendência de Edom, ali de Moab, onde eles estão palhados possivelmente, tá? Que é ali uma pequena, como que eu posso dizer assim, uma pequena dúvida entre a questão do povo europeu, sobre a questão, né, do povo que vive na Europa, dos espanhóis e por aí vai, que são também, se dizem que são partes desses povos, tá? Então, nós vemos aqui que desses 10, Deus só deu 7, como Urash fala, e que esses outros restantes seriam no futuro. Assim que nós lemos que o povo judeu foi forçado a rodear essas 3 terras, porque eu não darei nenhuma de suas terras como herança, como nós acabamos de ler, tá? Só que vem o Mittler-Rebbe e ele explica que as 7 terras que o povo judeu já possui correspondem aos 7 atributos emocionais da alma. Nós já falamos um pouquinho sobre isso daqui, tá? E que essas últimas 3, representadas aqui por Edom, Moab e Amon, já são a parte intelectual da alma, que completaria toda ali, no caso, as 10 sefirotes. Isso aqui já é um outro assunto, é um assunto de cabala, tá? Mas vamos pegar aqui pela Hassidut e aplicar. Então, o Mittler-Rebbe ele fala que, na verdade, esses 7 povos são justamente as nossas 7 emoções da alma, tá? Os atributos emocionais que nós temos. Aí continua assim, ó. Na era atual, Deus nos ordena primordialmente, a conquistar nossos atributos emocionais. Coagir e finalmente transformar nossos desejos animalescos em direção ao serviço de Deus. Nós sabemos que a parte mais complexa de se fazer hoje em dia, também é uma das coisas que voga muito, né? Está afetando tanto os jovens, né? Que são a questão dos atributos emocionais, como é dito aqui pelo Mittler-Rebbe. Inveja, lascívia, sabe? Todos esses sentimentos que nós temos que são ruins, nós temos que transformá-los em serviço para Deus. Por isso que naquele tempo, né, como diz assim, Israel, eles conseguiram justamente tomar esses 7 povos, essas 7 terras. Então, o nosso objetivo hoje é justamente dominar esses 7 atributos da nossa alma. Esses 7 atributos que nós temos, que eles muitas das vezes não querem, né? Na maioria das vezes não querem fazer o serviço a Deus. Já no futuro, como o Urash comenta aqui, que sobraria no caso Edom, Moab e Amon, são os outros 3 atributos só que são da nossa alma, só que são do aspecto intelectual e não emocional. Que é justamente nós fazemos com que todo o nosso intelecto ele sirva a Deus. Então, enquanto nós estamos aqui hoje, lutando para que todos os nossos sentimentos negativos eles façam serviço a Deus, no futuro, quando toda essa parte estiver completa, Mashiach se revelar, nós vamos usar todo o nosso intelecto para servir a Deus. Eu já falei aqui, já comentei sobre vocês, sobre as vestimentas da alma, que é Chokmah, Binah e Da'at, tá? Que são justamente esses 3 intelectos que nós vamos usar para servir a Deus. Então, estaremos num patamar extremamente completo, com todos os 10 atributos servindo a Deus. Essa é a mensagem aqui da conquista desses 7 povos e dos 3 que ainda restam para o futuro. É toda a elevação do nosso serviço aqui a Deus, nos nossos sentimentos, fazer eles servirem a Deus e futuramente
todo o nosso intelecto também estaria fazendo Avodat Hashem, no serviço a Deus. Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte que eu falei aqui sobre o povo aqui de... justamente o povo de Osavim, tá? Que está no versículo 23. Nós também temos uma questão importante que a Hassidut nos fala, que é justamente assim, ó. Para um judeu, a interação com o mundo físico envolve elevar as faíscas de divindade escondidas dentro da materialidade, e esse processo é conhecido como birurim, tá? Ou seja, é um refinamento. O refinamento das coisas que ficaram aqui são faíscas divinas que estão espalhadas pelo mundo, então nós temos que colhê-las e refiná-las para o serviço a Deus, tá? Sem ser atraído ou absorvido pela materialidade. Ou seja, nós vamos pegar a materialidade, fazer ela servir a Deus, mas sem ser atraídos, né, por ela. Nossa intenção diária, como o mundo, é, portanto, uma forma de guerra contra a aparência superficial e profana do mundo, em busca de conquistá-lo para o lado da santidade. Essa é a nossa obrigação no mundo. Depois de Adão, Cadmon, ali, Adão, né, ter, conjuntamente com Rava, ter transformado a materialidade, ela ter caído, nós devemos fazer o quê? Refiná-la e levá-la de volta para Deus. Esse é o objetivo nosso aqui no mundo, tá? Algumas partes desse mundo, no entanto, são simplesmente muito baixas para serem conquistadas ou refinadas espiritualmente, visto que seu aspecto não divino ele é muito grosseiro. Tais coisas devem ser evitadas por um judeu também como um Benenor, tá? Pois não há qualquer chance de uma conquista bem-sucedida, como é o caso justamente que ao caso de Evim, que era muito degradados espiritualmente para um povo judeu poder refiná-los. O povo de Evim, eles eram de uma imoralidade tão grande, que nem o povo judeu poderia refiná-los eles, né, ao serviço a Deus. Por isso Deus usou de quem? Assim Deus trouxe os cafitoritas contra eles. Agora vocês têm a permissão para torná-la a terra dos Avim, tá? Da posse dos Cofitoritas. Em outras palavras, quando o povo judeu fizer a vontade de Deus, o mundo não judaico auxiliará na tarefa do refinamento espiritual global, preparando partes do mundo para uma conquista espiritual, partes que o povo judeu não pode elevar diretamente. Então, esses dois pontos aqui, meus amigos da Hassidut, nós entendemos o seguinte. Primeiro, nós temos que entender que os 7 povos ali, todo na Torá tem uma mensagem. Nós temos que refinar os nossos atributos emocionais, nossos 7 atributos emocionais, para que no grande futuro, quando o Mashiach se revelar, que seja ainda hoje, nós possamos usar todo o nosso intelecto, Chokhmah, Binah e Da'at, que são, né, as 3 vestimentas da alma que nós já comentamos aqui, tá? Sabedoria, entendimento e compreensão. E na questão dos Avim, como nós lemos aqui, não foi dado ao povo judeu que eles fizessem isso. Deus preparou um outro povo, os Caftoraitas, tá? E ali eles tiraram os Avim dali e eles ficaram no lugar. Daqui nós entendemos, como o próprio Hassidut explica, que não só o povo judeu, como algumas das nações também têm um propósito. Todas as nações têm um propósito. Você vê que hoje os Benei Noah também estão nessa luta juntamente com o povo judeu para poder elevar esse mundo. O judeu tem a sua obrigação e os Benei Noah também têm a sua obrigação. Sendo dessa maneira, todos nós em conjuntos temos um único objetivo, que é elevar a matéria a um nível espiritual. Fazer com que esse mundo volte ao estado original e que todo ele possa voltar a serviço de Deus. Eu sempre comento com vocês aqui, tem isso nos profetas, os profetas falam muito disso, tá? Fala que no final Deus ia transformar todos os povos, né? Todos os povos numa língua, né? Uma língua santa,
Então você entende, é interessante, eu vou comentar com vocês porque assim, o hebraico, o Lashon HaKodesh no judaísmo é muito fundamental. Eu vivo falando com vocês aqui. O hebraico não é uma língua que você vai fazer um FIS, que vai fazer um CNA ou o WhatsApp da vida para aprender. O hebraico, ele tem a sua profundidade que eu não tenho nem como trazer para vocês aqui. Eu teria que fazer um vídeo também só explicando para você ver que o hebraico não é um inglês da vida, não é um espanhol. O hebraico é o Lashon HaKodesh, é a língua que Deus usou para criar o mundo. Ela tem a sua particularidade e você vai perceber, você no estudo dela, você vai entender que todas as línguas partiram do hebraico. Se você for estudar um pouquinho de gemátria judaica, a gemátria da Torá, como nós falamos, você vai ver que toda a história da humanidade está escrita só nos 5 livros de Moisés. Eu já pude ler, eu já pude ver sobre isso, datas, horários, pessoas, eventos que aconteceram no mundo. Está tudo codificado dentro do hebraico, dentro da Torá. A história de toda a humanidade, quem é o Mashiach, quem não é o Mashiach. E Deus sempre está falando isso dentro da Torá. Deus falou isso pelos profetas sobre o hebraico. Por isso eu convoco você que está aqui nos acompanhando. Tire um tempo. Tire meia hora que seja no dia. Você que tem interesse, que está aqui porque você está aprendendo Torá. Tire um tempinho. Aprenda pelo menos, se alfabetize em hebraico. Entenda. São 22 letras. Depois que você entender as 22 letras, vai para as necudotes, para a pontuação, para você poder saber o som daquelas, porque no hebraico não tem vogal, só tem as consoantes mesmo. Então você vai aprender o hebraico, aí você consegue pegar a Torá aqui. A pessoa, se você pegar a Torá, como nós fazemos aqui, e poder ler ela no original hebraico, aí você parte para a raiz da palavra, o shoresh, como fala em hebraico, para você entender. Tá? 22 letras, você aprende Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Numen, Samek, Ain, Pet, Zad, Kuf, Rei, Shin, Tav. Me alfabetizei em hebraico. Agora eu sei o hebraico. Ajunta as palavras. Ajunta Aleph mais o Vav, você vai ter Ave. Ave é o que? É pai. Olha, já sei falar pai em hebraico. Você vai formando as palavras. Aí você consegue ler a Torá como a gente lê aqui em hebraico. Aí você vai partir para o quê? Para a tradução. Aí já é um processo mais complicado, como eu falei, você tem que entender um pouquinho da raiz, para quando você vê o shoresh dentro de uma palavra, você entender mais fácil o que significa aquela palavra. Tá, meus amigos? Então, quando eu entrei aqui nesse assunto, falando que todos têm o seu objetivo, e que no final Deus iria dar para todos os povos uma língua também que eles pudessem falar com Deus, eu estou falando do hebraico. Os próprios sábios falam que no final todo mundo vai falar em hebraico. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês aqui. Fiquem com Deus, tá? E que Mashiach se revele ainda hoje nos nossos dias. Você que é novo no canal, que chegou agora através desse vídeo, se inscrevam, deixe um comentário, compartilhe, tá? Deixe um like, nos ajuda a divulgar mais esse canal, que ele possa cada vez mais crescer, que as pessoas possam ter conhecimento cada vez mais da Torá. Tá bom, meus amigos? Que nós possamos nos alegrar cada dia mais na presença de Deus e que essa mensagem possa penetrar nos nossos corações no dia de hoje. Fiquem com Deus, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e parnassá na vida de todos e Lehitraot. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.